Oi, pessoal, tudo bem? Saudade de vocês. Professora Vanessa Brum aqui. Hoje, para o 6º ano, eu trouxe uma aula muito legal. Uma continuação da última aula nossa, né? Hoje a gente vai falar, pessoal, da visão e das lentes corretivas. Lembra que eu fiquei devendo? Não esqueci, eu deixei para essa aula mesmo. Bom, o que são as lentes corretivas e a visão? Antes, vamos dar uma revisão aqui, tá? Revisão, ó. Piadinha. Bom, a gente tem aqui, então, o globo ocular, né? A gente tem a pupila, a íris, que é a coloridinha que a gente viu na semana passada, na última aula, quer dizer. O cristalino, que está atrás aqui da íris da pupila, e a retina, tá? A gente também tem a córnea, que fica aqui na frente. A gente vai ver ela aos pouquinhos aqui de novo. Bom, vocês lembram que eu falei na última aula que lá na retina, no fundo do olho, a gente tem células fotossensíveis, que são os bastonetes e os cones. Mas eu não entrei muito em detalhe porque já era muita informação, mas hoje eu vou falar delas, tá? Bom, os bastonetes, pessoal, eles são mais sensíveis à luz do que às cores. Já os cones, eles são mais sensíveis às cores, então eles que fazem a gente enxergar as cores primárias e fazer as misturas lá, tá? Faz a composição das cores primárias. E onde eles ficam, né, de verdade, assim, onde a gente vai enxergar, onde a gente vai achar eles se a gente fizer um corte histológico, ou seja, um corte naquele tecido, pegar um olho e quiser observar, por exemplo, em microscópio. Se a gente pegar o olho aqui, ó, a luz entra pela pupila, enfim, chega lá no fundo que é a retina. Tá vendo aqui, ó, nesse cantinho aqui a gente pegou e deu um zoom, tá? Como se a gente tivesse pego essa parte, desse um zoom e aí a gente tem essa setinha azul que vai mostrar um corte aqui histológico pra gente observar. Então, aqui a gente tem os bastonetes, que são esses cinzas, tá? E tem os cones, que são os coloridinhos. Então, é como se a gente tivesse pego essa imagem aqui e dado um zoom nela, bem grandão, assim, com o dedo no celular, sabe? Que tem mania de fazer para ver melhor a imagem? Então, a gente fez assim. E aí, a gente consegue ter essa visão aqui. Então, a gente tem os coloridinhos aqui, os cones. Essa imagem está bem legal, porque deixa coloridinho até pra gente associar que os cones, eles vão perceber as cores, tá? E os bastonetes vão perceber a luz. Então, ele fica aqui no fundo da retina mesmo, tá? Aqui a gente tem células nervosas, ó. Então, a luz, os fótons, tá chegando aqui. E aí, vai fazer todo, né, o processo ali. E aí, aqui, essas células fotorreceptoras vão designar se você vai ver a luz ou a cor, tá? Mas também, quando você tem algum problema, por exemplo, de observar a cor, de enxergar a cor, são nessas células que a gente vai ter essa questão, né? Mas eu vou falar um pouquinho disso depois. Bom, então hoje, basicamente, a gente vai falar sobre saúde visual, ou a falta dela, né? Então, pessoal, se vocês têm algum desses sintomas, procure um oftalmologista. E quais são esses sintomas? Dificuldade de leitura, se você percebe que fica um pouco embaçadinho, ou que você não consegue enxergar direito, tem que afastar ou aproximar muito o objeto que você está lendo. Piscamento, às vezes tem negócio de você ficar piscando muitas vezes porque o olho fica incomodado. Ter sol com frequência. E também dores de cabeça e tonteira, tá? Você fica um pouco tonto, às vezes, assim, do nada, ou quando você tá tentando enxergar a lousa, você fala, nossa, dá uma rodadinha, assim, né? Parece na cabeça. Então, procure um oftalmologista, é bom, é muito bom pra você ver se você precisa usar óculos, assim como a profa, tá? Bom, mas o contrário da falta de saúde visual é a emetropia. Hoje a gente vai aprender algumas palavras bem difíceis, mas eu tenho certeza que vocês vão sair dessa aula sabendo tudo. Bom, o que é emetropia? É a saúde visual, é quando ela tá normal. Tá tudo certo, você enxerga de longe, enxerga de perto, não tem problema nenhum na visão, tá? Então, é o estado normal de refração do olho, quando a sua retina consegue focalizar muito bem o cristalino, tá todos os órgãos ali funcionando direitinho, tá? Como, por exemplo, nessa imagem aqui, ó, a gente tem um objeto aqui, uma arvorezinha de Natal, eu gosto de chamar ela de arvorezinha de Natal. Você está enxergando a arvorezinha de Natal perfeitamente. Ela está sendo focalizada aqui atrás na retina, na posição certa, na altura certa, com a nitidez certa, tá tudo ok. Isso é emetropia, quer dizer que você não tem nenhum problema visual. Já a ametropia quer dizer que você tem erros de refração, ou seja, não vai estar focalizando, não vai estar nítido aquela imagem no olho, você não vai enxergar direito, tá? Então, dificulta essa nitidez da imagem na retina. Quais são os exemplos? Miopia, hipermetropia,
astigmatismo e presbiopia. Essa é nova, né, pra vocês. Mas vocês sabem o que é, eu tenho certeza. Eu vou falar aqui, vocês vão falar, eu já sei o que é isso. Meu tio tem isso, minha mãe tem isso. Alguém vai ter, você vai ver. Bom, a miopia, pessoal, ela apresenta como defeito o achatamento do globo ocular. Então, o globo ocular ele é mais achatadinho assim. E isso faz com que a imagem seja formada antes da retina, não na retina certinho. E aí a pessoa tem dificuldade de enxergar objetos mais distantes. Pode passar, por favor. Como aqui, por exemplo, nessa imagem. Ó. Então, aqui a gente tem o olho normal. Vocês observam que a luz, ela tá certinho acabando aqui na retina, aqui no finalzinho. Nesse caso aqui da miopia, não acontece isso, ó. Observem que, comparando com o outro olho aqui, ele tá mais achatado e a luz acaba um pouquinho antes, ou seja, o foco ali é um pouquinho antes da retina. Então, a pessoa tem dificuldade de enxergar objetos distantes, tá? Como aqui, por exemplo, nessa imagem é bem legal que tem uma foto e ela tá dividida em 3 para você conseguir perceber as diferenças. Então, observem que perto, ó, aqui no chão, tá bem focado até, dá para ver nas 3 imagens, tá tranquilo. Nessa daqui, que é de 0 a 3, que é considerado baixa miopia, de 0 a 3 graus, você observa que vai começando a ficar distante, começa a ficar um pouquinho embaçado, né? A pessoa fica até meio achando que tá tonta, assim, mas é, na verdade, a visão dela que tá embaçada. Aqui na miopia moderada, que é de 3 a 6 graus, você já percebe que fica bem embaçado, né? Parece que sujaram a câmera aqui. E aqui na miopia alta, né, que é mais de 6 graus, percebem que já fica muito embaçado mesmo. É bem difícil conseguir enxergar. Então, você tem a opção de fazer a cirurgia, né, em alguns casos, e também a opção de usar lentes corretivas. Aí a gente tem a hipermetropia, que é a dificuldade de enxergar de perto, já é o contrário da miopia, percebe? E o que acontece no caso da hipermetropia? Na miopia, o olho não era achatado assim. No caso da hipermetropia, ele é achatado assim. Então, ele é mais alto e mais curto. O que isso faz? Com que o foco da imagem seja feito depois da retina. Então, a pessoa não vai conseguir enxergar direito de perto, tá? Objetos mais longes, ela vai conseguir enxergar melhor, porque vai acertar ali o foco. Mas objetos mais perto, ela já enxerga embaçado, tá? Pode passar, por favor. Aqui, ó, para vocês observarem. Na visão normal, a imagem foca aqui certinho na retina. E no caso da hipermetropia, ela ultrapassa. Ela passa da retina, então fica difícil enxergar. Aqui nesse caso, ó, eu coloquei uma imagem pra gente tentar entender como funciona a visão de uma pessoa que tem hipermetropia. Numa visão normal, você enxerga o rapaz bem aqui sentado, tá mais próximo, né, de quem tá enxergando. E lá no fundo, essa rocha, a praia, a paisagem, a gente consegue enxergar tranquilamente. Aqui no caso da pessoa com hipermetropia, já não acontece isso. O rapaz, ele fica embaçado, tá vendo? Ele tá mais próximo e enxerga mais embaçado. Já o restante da paisagem, a gente consegue enxergar bem nítido. Então, é isso que acontece com a pessoa que tem hipermetropia. Já no astigmatismo, que é o meu caso, por isso eu uso óculos, é o seguinte. No caso, a córnea, ela é ligeiramente mais curva ou ela não é lisinha, tá? E também tem o astigmatismo lenticular, que é quando o cristalino ele é distorcido, ele não focaliza muito. Então, o que acontece? No caso do astigmata, não é que o foco é antes ou depois da retina. O problema é que ele tem vários focos. Tem mais de um foco ao mesmo tempo. E isso faz com que a gente enxergue a imagem às vezes dobrada ou então muito embaçada. E aí as pessoas que têm astigmatismo, elas podem sofrer de dor de cabeça, desconforto visual, dificuldade de enxergar à noite, principalmente quando está molhado e tem muita exposição de luz, tá? Que eu ia falar também, desconforto visual. E um detalhe, no astigmatismo, o problema não é só de perto ou só de longe, é nos dois casos. Tanto para perto quanto para longe, a dificuldade de enxergar é a mesma, né? Claro que de longe fica mais difícil você conseguir deixar nítido a imagem. Mas perto também, às vezes, não resolve muito. Aqui, ó, para vocês verem. Aqui é a visão normal, tá vendo que a córnea tem a forma bem redondinha, bem bonitinha, então faz foco em um ponto só. No caso do astigmata, não. Por causa da córnea, tá um pouco, né, a curva dela tá meio esquisita. Ou ela não ser lisinha, ou no caso o cristalino ter uma distorção, certa distorção,
você vai ter vários pontos de foco na retina. Então, isso complica. Então, você tem que usar uma lente corretiva. Aqui, ó. Essa imagem, pessoal, viralizou na internet quando um cara no Twitter postou, falando como é a visão de uma pessoa que tem astigmatismo e como é a visão normal. Por que que ela, viralizou? Porque muitas pessoas não sabiam que tinha astigmatismo e enxergavam assim, por exemplo, farol de carro, farol de semáforo. Tá vendo que tem um feixe de luz assim, atravessando a luz? As pessoas enxergavam assim e achavam que era assim mesmo, que enxergava. E não é assim que enxerga. Eu enxergo assim e eu acho mais bonito do que enxergar assim. Mas, as pessoas ficaram impressionadas. Nossa, eu tenho astigmatismo. Não é assim que todo mundo enxerga? O pessoal fala, não é assim. Só enxerga quem tem astigmatismo. E virou febre. Então, por isso que o astigmata tem muita dificuldade de dirigir à noite, principalmente. E quando chove, porque daí você tem mais reflexão de luz, assim, nossa, aí fica perturbador. E um engraçado é que não adianta, assim, você usar óculos no caso das luzes. Para você focalizar, ajuda. Você consegue enxergar melhor. Mas esses feixes de luz, assim, que a gente enxerga, não passa. Então, é bem engraçado, assim, você pensar em não enxergar assim. Eu não sei se eu ia gostar. Eu gosto até de ser estigmata. E a gente tem a presbiopia, que é o quê, pessoal? Olha essa imagem aqui desse senhor afastando o livro e com um binóculo ainda para enxergar. Quantas pessoas você já vê fazendo isso? Que você vai mostrar uma coisa, olha isso aqui no celular. Aí a pessoa pega e faz assim, ó. Tentando esticar o braço o máximo que pode. O que acontece, pessoal? Lembra do cristalino lá que eu mostrei na imagem? Nesse caso, o cristalino ele endurece por causa da idade mesmo, com o passar da idade, tá, pessoal? Não é um problema congênito, ou seja, que a pessoa nasce com esse problema, que tá lá já nos genes dela. Simplesmente, o cristalino começa a perder a elasticidade, ele vai endurecendo, e aí o cristalino perde essa capacidade de acomodação, porque ele se acomoda de acordo com o que você está enxergando, se você está enxergando algo mais longe ou mais próximo. E com esse endurecimento, você perde a capacidade de focalizar objetos mais próximos. E é conhecido, vulgarmente, como vista cansada, tá? É decorrente da idade mesmo. Aqui, ó, nesse caso, na visão normal, a gente vê que aqui no cristalino, as lentes engrossam para focalizar um objeto mais próximo. Quando você tem a presbiopia e esse cristalino está endurecido, com a idade, você perde essa capacidade de focalizar. Então, é uma coisa que vai acontecendo mesmo com a idade, tá? Que é assim que enxerga, uma pessoa que tem presbiopia, como se fosse hipermetropia, mas não é algo congênito, é algo que vai acontecendo por causa da idade mesmo, tá? E aí, agora a gente vai falar das lentes corretivas. Pessoal, isso parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. É uma coisa bem tranquila de visualizar. Você só tem que entender como funciona mesmo o processo, tá? Bom, a gente tem 2 tipos de lente. A côncava e a convexa. Nossa, precisei alguma coisa aqui. Côncava e convexa. A lente côncava, o que ela faz? Ó, ela tem uma cava. Se você pensar nisso, você nunca mais vai esquecer. Côncava, ela tem uma cavinha. Então, ela é assim. Tá vendo? Ela tem uma cavinha. O que a lente côncava faz? Quando chega a luz, ela dissipa essa luz, ela abre. Quando ela faz isso, ela consegue focalizar o objeto mais à frente. Então, ela faz com que esse foco da imagem seja mais à frente. E aí a gente tem, então, as lentes divergentes, porque ela vai divergir a luz. E a gente tem a lente bicôncava, que tem duas côncavas, duas cavas, eu posso dizer assim. Tem a lente plano-côncava, então a gente tem uma parte plana e uma parte concava. Convexo-côncava, então a gente tem uma parte convexa e uma parte côncava. E a gente tem as lentes convexas, que é ao contrário da côncava. Na côncava a gente tem duas cavas. Na convexa a gente tem assim, a cava, na verdade não existe, porque ela seria aqui dentro, Mas como ela é fechada, não vai existir, então é a convexa. Ela tem esse formato. A convexa faz o contrário da côncava. Ela faz com que o foco seja mais próximo, então ela aproxima o foco, ela vai focalizar antes. E aí a gente tem também, então, as lentes convergentes. Então, divergente vai abrir para focar lá na frente e a gente tem as convergentes que vão focalizar, vão convergir para um ponto. Pensa nisso, nessa analogia. E a gente tem, então, a lente biconvexa, que tem dois lados convexos, a lente plano-convexa
e a lente côncavo-convexa, tá? E aí a gente vai aplicar isso nas ametropias. Bom, como funciona, então, nas ametropias? No caso da miopia, o que acontece mesmo? Vamos lembrar. Na miopia, a imagem focaliza antes da retina. Então, a gente precisa o quê? Que ela tenha mais espaço, né? A gente precisa de uma lente divergente para abrir e depois poder focar certinho na retina. Então, a gente tem uma lente divergente e a gente usa uma lente bicôncava, tá? Aí, na hipermetropia, acontece o contrário, lembra? A imagem foca depois da retina. Então, para isso, a gente precisa convergir essa imagem antes para que acerte né, na retina certinho. Para isso, a gente usa uma lente biconvexa, que vai fazer com que esse foco seja certinho em cima da retina. No caso do astigmata, essa imagem aqui ela não está muito boa, porque ela está mostrando o cara meio torto ali. Mas, na verdade, né, no astigmatismo, aqui na imagem aqui, ó, não é que não foca na retina, ou foca antes ou depois. A gente tem vários focos e a imagem fica um pouco, né, duplicada, enfim. Nesse caso dos astigmatas, a gente usa as lentes cilíndricas, que podem ser ou plano côncavo ou plano convexo, dependendo do grau de astigmatismo da pessoa, tá? E aí, agora a gente vai entrar numa coisa muito legal, que são algumas outras coisas que acontecem, né, com as pessoas, né, em relação à visão, que é muito curiosa e a gente não consegue se pôr no lugar dessas pessoas. E é importante, né, pessoal, a empatia. Bom, o daltonismo. Já ouviram falar de daltonismo? O que é esse daltonismo? É a ausência ou a diminuição dos cones. Lembra que os cones são as células fotossensíveis que são responsáveis por fazer a composição das cores primárias? Então, a gente tem alguma ausência de certos ou de todos os cones da retina. Ela é determinada geneticamente e ela acontece em 8% da população, assim, no geral. Sendo que em 7% é em homens e 1% em mulheres. Então, a frequência em mulheres é bem baixa, tá, pessoal? É bem difícil ter uma mulher daltônica, são mais os homens, no geral. E o que isso vai fazer? Vai acarretar na percepção das cores. A pessoa talvez não vai perceber algumas cores e vai enxergar elas com mais um tom de cinza ali na situação, né? Acho que é isso, pode passar, por favor. Aqui no caso, Copa do Mundo 2018, Rússia versus Arábia Saudita. Você olha essa imagem, se você não for daltônico, e tá tudo certo. Você consegue identificar os times e quem é contra, enfim, né? Aí você tá assistindo ali normal. Agora, para um daltônico, olha como ficou. Inclusão nessa Copa não teve, né? Ninguém pensou nisso, no daltônico, né? Olha só, coitado, como que ele ia saber como ele ia saber quem é gramado, quem é de um time, quem que é do outro? Ficou, né, horrível. Imagina, coitado. Olha a vida do daltônico, pessoal. Você vai, decora uma festa linda, cheia de balão. Aí, olha como ele vai enxergar. Um balão aqui todo colorido, a festa, no outro só azul e amarelo. Que graça vai ter. Por exemplo, na feira. Ele vai fazer uma feira lá. Fala, não, vou comprar umas coisas saudáveis. Aí ele chega na feira, gente, olha como ele enxerga. Olha a diferença de cor, todas essas frutas. Que lindo que a gente vê. Olha isso daqui. Tudo verde praticamente. Assim, você vai ver o negócio tá maduro ou não tá? E agora? Olha aqui nesse caso. Nessa imagem a gente tem umas folhas aqui em cima, um milho, cebola roxa e beterraba. Não faz diferença. Se é uma cebola roxa, se é uma beterraba. Ele vai querer ser romântico, vai dar umas flores pra mãe dele. Ele vai falar, eu não vou dar flor pra minha mãe. Olha a cor dessa flor, gente. Pelo amor de Deus, não tem condição não. Vou dar uma flor feia dessa minha mãe, não. Mas, na verdade, ela tá vermelha, amarela, branca. Então, sabe, assim, é um pouco complicado. Mas também tem a preocupação do dia a dia em relação ao semáforo, por exemplo. O semáforo é vermelho, amarelo e verde. Pro daltônico, é a mesma coisa. Não faz a menor diferença. Então, assim, a gente tinha que pensar em como incluir essas pessoas com daltonismo na sociedade, né? Sei lá, coloca número, coloca alguma coisa diferente. Lógico, ele vai perceber pela posição, pode ser, pela altura, mas e se for um semáforo deitado? E se for, entendeu? Então, assim, acho que a gente tem que pensar nessas pessoas também, né? E facilitar a vida dessas pessoas. E aí a gente tem um teste para daltônico, tá? Vocês vão ter que olhar essa imagem e tentar ver o número que tem nelas. Tenta aí, quero ver. Ó, pausa o vídeo, tenta fazer e eu vou dar a resposta, tá bom? Mas dá um pause pra você não ouvir a resposta antes de tentar enxergar.
Vamos lá? Vou falar os números então, ó. Aqui a gente tem o número 2, aqui a gente tem o número 6, aqui a gente tem o número 74, esse do lado aqui. Embaixo, a gente tem o número 16 e o número 2. Difícil, né? Ou não? E aí? Conseguiu ver? Não conseguiu? Então, ó. 2, 6, 74, 16 e número 2. Até pra mim é bem difícil, hein? Difícil esse. Esse 2 é difícil. E aí, pessoal, a gente tem também uma coisa chamada ilusão de ótica. Isso aqui é muito legal. Eu adoro ficar vendo ilusão de ótica. Não sei se vocês já viram. Mas o que acontece? Tem um cara chamado Mark Changes, não sei falar o nome dele. Ele é um evolucionista neurobiologista. Então, ele gosta de entender como funciona a ilusão de ótica na neurociência, tá? Na neurobiologia. E ele estuda a evolução disso no ser humano, né? Por que aconteceu isso com a gente? O que aconteceu com a evolução do nosso cérebro que permite a gente entender uma ilusão de ótica? Bom, e o que ele explica? Como ele explica isso? Que quando a luz atinge a retina, acontece um atraso de décimos de segundo, assim, tá? Que faz com que, assim, quando chega a luz, até nossa retina passar a informação pro nervo óptico, chegar no cérebro, isso tem um atrasinho de décimos de segundo. Só que o cérebro, como ele é apressadinho, ele já imagina o que você vai enxergar. Aí, quando você enxerga aquilo, se confirma e tá tudo certo. Só que você já enxergou aquilo antes de você enxergar, entendeu? A loucura. É meio doido mesmo de entender. Só que, às vezes, o que o cérebro imaginou que você ia enxergar, você não enxergou. E aí dá um erro. Então, é um erro para evitar um erro. Muito complexo, né? É mais legal ver. Vamos ver então. Esse aqui é a grade de Hermann. Como que funciona? Se você olhar bem e ficar passando o olho assim, pela imagem, só observando, você vai ver vários pontinhos pretos entre os quadrados pretos. Só que se você focar em um só, você vai ver que você para de enxergar as bolinhas pretas, você vai enxergar todas brancas. Essa é a ideia dessa ilusão de ótica. Se você ficar olhando ela assim, você vai enxergar um monte de pontinho preto assim. Bem legal, né? Não sei se dá certo com todo mundo. Eu não consegui parar de ver a bolinha preta. Eu não sei se sou muito agitada e eu fico olhando muito. Pode ser. Essa é a ilusão de Zollner. O que acontece? Você está enxergando as linhas todas tortas, não tá? Uma subindo, uma descendo, assim, uma bagunça, né? Só que, na verdade, ela não tá bagunçada. As linhas estão perfeitamente paralelas. Só que esses quadrados brancos e pretos enganam o nosso cérebro. Essa ilusão é muito legal porque mostra como o nosso cérebro percebe a cor preta e branca. Então, assim, na verdade, elas estão perfeitas. Se você pegar uma régua e colocar aqui assim, ó, você vai ver que ela tá paralela certinho. Mas por causa dessa combinação de cores, o nosso cérebro enxerga ela meio bagunçada e parece que tá todas assim, né? Bem legal, né? Se você olhar em uma só, você vê. Essa daqui é as bolinhas em movimento. Se você passar o olho assim, você vai ver as bolinhas se movimentando. Consegue enxergar? Parece que ela tá boiando assim. O que vocês acham? Conseguiu enxergar? Essa daqui é muito legal, pessoal. São as manchas rosas. O que acontece? Você tem que focar a sua visão na cruzinha aqui no meio, tá? Você tá vendo um monte de bolinha rosa em volta dessa cruzinha. Se você focar bastante, assim, mas foca na cruzinha mesmo, você vai ver que as manchinhas rosas começam a desaparecer. É muito doido. Vê se desaparece com vocês. Testa aí. Vai focando, focando, focando. Olha só, as bolinhas rosas estão desaparecendo. Legal, né? Mostra pra sua família aí, mostra pra todo mundo. Pode passar, por favor. Gente, esse daqui dá um medo, dá um medo. O que vocês vão fazer? Olha no nariz dessa moça. Tem 3 pontinhos, tá? Vocês vão olhar ele por 10 segundos. Mas conta, 10 segundos. E foca mesmo nessas 3 bolinhas aqui no nariz dela. Depois dos 10 segundos, vocês vão olhar para uma parede branca e piscar bem rapidinho. Vocês vão ver essa imagem colorida como se fosse mágica. É muito doido. É muito doido. Faz o teste aí, mostra para todo mundo na sua casa. Diverte todo mundo aí um pouco. É muito legal essa imagem. Muito legal. Conseguiu? Tá enxergando ela colorida agora? Vou para a próxima, vamos lá.
Volta um, por favor. Ah, essa daqui, ó. Quem que tá na imagem? Quem que é? Vocês conseguem ver quem que é? De longe é mais fácil, hein? De perto fica bem difícil ver. Então, aproxima bem do rosto para vocês tentarem enxergar quem é, tá? Depois me conta. No final do vídeo eu conto quem é, se você não conseguiu ver. Essa daqui, pessoal, é a ilusão de Ebbinghaus. Como que funciona essa ilusão? Vocês acham que a bolinha aqui, uma bolinha maior que a outra? Vocês acham que essa aqui é menor do que essa? O que vocês acham? Será que é menor? Na verdade, elas são do mesmo tamanho. Passa, por favor. Olha a prova aqui, ó. É a mesma imagem e eu risquei aqui. Isso acontece porque quando um objeto... Isso aqui é pra vida, gente. Quando um objeto está cercado por coisas maiores, objetos maiores, ela tende a parecer menor. Mas, na verdade, elas são do mesmo tamanho. Quando ela é cercada por objetos menores, ela tende a parecer maior. Então, só você pensar, se aquele seu problema está parecendo muito grande, coloca ele entre coisas maiores que não, ele vai parecer bem pequenininho e bem fácil de resolver, tá? Mas voltando aqui à ilusão, né? Bom, na verdade eles são do mesmo tamanho, ó. Se a gente traçar essa linha, a gente observa. Isso acontece porque o nosso cérebro entende as coisas diferentes. Pode passar, por favor. Esse daqui foi o caso do tênis. Não sei se vocês lembram, mas tem gente que olha esse tênis e enxerga verde e cinza. Mas tem gente que enxerga rosa e branco. Pergunta aí pra quem tá do seu lado se ele enxerga cinza e verde ou rosa e branco. Eu, depois que eu vi ele na cor certa, eu nunca mais consegui desver o certo. Só vejo o certo agora. Mas antes eu via ele verde e cinza. Isso quer dizer que o certo é rosa e branco e eu tenho a prova. Pode passar, por favor. Tadã! Aqui vocês estão chegando rosa e branco, né? Bom, por que isso acontece? Isso, nesse caso, essa ilusão de ótica, foi por causa da luz em que a primeira foto foi tirada. Lembra daquele vestido também, que o pessoal não sabia se era branco ou dourado ou azul e preto? É a mesma coisa. É a luz na qual aquele vestido foi tirado, né, a foto, e a luz que tiraram foto desse tênis aqui. Então, ele mudou de cor, deu essa impressão para algumas pessoas. Mas a real é que esse aqui é branco e rosa. O vestido, eu acho que ele era branco e dourado. Eu acho que ele não era preto e azul, não. Bom, pessoal, isso. E hoje, por hoje é só, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei fazer a videoaula para vocês. E espero que um dia a gente possa se ver. Um beijo e até mais.